Com as bênçãos de Deus, damos início à 111ª sessão extraordinária da 7ª legislatura. Solicito ao vereador-geral do Atleta fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, aproveitando que faça de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e, por fim, a leitura de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 33. Todo ser humano tem o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Artigo 7º do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. À criança e ao adolescente cabe o direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo Delegacia. Presente. Professora Meire Barbosa. Presente. Enivaldo, presente. Geraldo Atleta. Bengala. Presente. Dr. Alexandre Amaral. Beto. Renatinho Watanabe. Presente. Edmo Bofete. Anuncio o recebimento do projeto de lei 21/2020. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos e também o ofício de número 344/2020 do prefeito municipal. Ofício número 344/2020. Em 6 de julho de 2020. Sessão extraordinária, senhor presidente. Nos termos do artigo 55, inciso 22º da Lei Orgânica do Município de Alumínio, convoco a Câmara Municipal para reunir-se extraordinariamente no recesso para a deliberação do seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 21/2020, dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Trata-se de projeto de lei para a aquisição de veículo no valor de R$150 mil, provenientes da emenda parlamentar número 2020.21.15648, do deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL São Paulo, para a utilização de transporte de pacientes de saúde da cidade de Alumínio. Diante as medidas de enfrentamento à pandemia do Covid-19, o projeto de lei foi enviado no dia 19/6/2020 via e-mail, porém ocorreu um problema no recebimento do e-mail, o que nos leva a convocar uma sessão extraordinária diante o relevante interesse público, renovando nossos protestos de elevada estima e consideração. Antônio Piacentini, prefeito municipal. Requerimento número 355/2020. Excelentíssimo senhor presidente, nos termos do artigo 10º, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal, requeremos a convocação extraordinária da Câmara no recesso para a deliberação do projeto de lei número 26/2020, que institui a carteira de identificação da pessoa com transtorno de espectro autista, CIPTEA, residente no município de Alumínio, e da outras providências. Sala das sessões, plenário vereador Orlando Silva, 10 de julho de 2020, Eduardo Delegacia, vereador, professora Meire Barbosa, vereadora, Beto, vereador. Justificativa. A convocação da sessão extraordinária se faz necessária para a deliberação do projeto de lei acima, por se tratar de uma questão relativa à saúde pública que entendemos ser votado de imediato. Eduardo da Delegacia, vereador. Requerimento número 336/2020. Excelentíssimo senhor presidente, nos termos do artigo 10º, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal, requeremos a convocação extraordinária da Câmara no recesso para a deliberação do projeto de lei número 25/2020. Dispõe sobre a política pública de assistência social do município de Alumínio e da outras providências. Sala das sessões, plenário vereador Orlando Silva, 13 de julho de 2020, Geraldo Atleta, vereador, Enivaldo, vereador, Bengala, vereador. Justificativa. A convocação da sessão extraordinária se faz necessário para a deliberação do projeto de lei acima, por se tratar de uma questão relativa às políticas públicas sociais, que entendemos que deve ser votada de imediato. Eduardo Delegacia, vereador. Antes de encerrar a presente sessão, convoco uma sessão extraordinária para daqui a 3 minutos para recebimento dos projetos de lei 25
e 26, e deliberação do projeto 21/2020, nada mais havendo tratar na presente sessão, eu dou a mesma por encerrada, desejando a todos boa noite. Com as bênçãos de Deus, damos início à 112ª sessão extraordinária da 7ª legislatura. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo, a delegacia. Presente. Professora Meire Barbosa. Presente. Enivaldo, presente. Geraldo Atleta. Bengala. Presente. Dr. Alexandre Amaral. Beto. Renatinho Watanabe. Edmo Bofete. Presente. Anuncio o recebimento do projeto de lei 25 e do projeto de lei 26 de 2020. Dando início à ordem do dia, temos a discussão única do projeto de lei 21 2020. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei. Mensagem número 21/2020. Excelentíssimo senhor presidente, encaminhamos à superior deliberação dessa Casa de Leis o incluso projeto de lei número 21/2020, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$150 mil. O veículo será adquirido com recurso de emenda parlamentar conforme a seguir: aquisição de veículo no valor de R$150 mil, proveniente da emenda parlamentar número 2020.21.15.648, do deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL São Paulo, para a utilização do transporte de paciente da saúde de alumínio. Pelo exposto e dos justos objetivos a serem atingidos com a medida, solicitamos o apoio dessa nobre edilidade para a apreciação e aprovação da matéria em regime de urgência. Ao ensejo, apresentamos a Vossa Excelência, extensivamente a seus pares, nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 21/2020 dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. O Prefeito Municipal de Alumínio, usando as suas atribuições legais que lhe são conferidas, vai saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a lei. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria da Municipal um crédito adicional suplementar no valor de R$150 mil, destinado à aquisição de veículo para transporte de pacientes de saúde de alumínio. 02.00.00 Prefeitura Municipal de Alumínio. 02.1400 Departamento Municipal de Saúde. 02.14.02 Fundo Municipal de Saúde e Atenção Básica. Projeto 10.301.0204.1.139 aquisição de veículo para transporte de pacientes, saúde de alumínio, elementos de despesa 4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente, ficha número 366, R$150 mil. Artigo 2º, o crédito autorizado no artigo anterior será coberto com os recursos no mesmo valor provenientes do excesso de arrecadação advindos de repasse da Secretaria Estadual de Saúde, por intermédio de emenda parlamentar no valor de R$150 mil. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 17 de junho de 2020, Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Coloco em discussão o projeto de lei em discussão. Eu peço para discutir o projeto. 15 minutos com a parte, vereador. Bom, essa emenda que o deputado Carlos Gianazzi liberou para a cidade de Alumínio já me fez ir nas redes sociais aí no dia 11 desse mês, sábado, me manifestando, né, e informando a população a respeito dessa verba. Mas eu não poderia deixar de me manifestar novamente dentro dessa Casa de Leis e pedir aí que seja registrado em ata as considerações dessa casa com esse deputado, que entre outros, né, que muitos nos ajudam, ele estendeu a mão para a cidade de Alumínio, né, nesse momento difícil que estamos enfrentando, e eu tenho certeza que a população, assim como nós aqui, né, tem esse reconhecimento pelo ato do deputado Carlos Gianazzi. São as minhas considerações, presidente. Continua em discussão. E um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Enivaldo, aprovo. Geraldo Atleta. Bengala. Aprovo. Dr. Alexandre Amaral. Beto. Renatinho Watanabe. Aprova. Edmo Bofete. Aprova. O projeto de lei 21/2020 segue aprovado por 7 votos. Será constado em ata, viu, vereador Edmo? Se necessário, a gente faz um ofício encaminhando, inclusive, a ata com a menção de Vossa Excelência. Antes de encerrar a presente sessão, convoco uma sessão extraordinária para daqui a 3 minutos,
Para a deliberação dos projetos de lei 25 e 26 de 2020. Nada mais havendo tratar, dou a mesma sessão por encerrada, desejando a todos boa noite. Com as bênçãos de Deus, damos início à 113ª sessão extraordinária da 7ª Legislatura. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo Delegacia. Presente. Professora Meire Barbosa. Enivaldo presente. Geraldo Atleta. Presente. Bengala. Presente. Doutor Alexandre Amaral. Beto. Renatinho Watanabe. Presente. Edmo Bofete. Presente. Dando início à ordem do dia, nós temos a discussão única do projeto de lei 25/2020, que dispõe sobre a política de assistência social do município de Alumínio e da outras providências. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei. Mensagem número 25/2020. Excelentíssimo senhor presidente, temos a honra de encaminhar a essa Casa de Leis o incluso projeto de lei número 25/2020, que dispõe sobre a política pública de assistência social do município de Alumínio e da outras providências. Consoante o disposto na Lei Federal número 12.435, de 6 de julho de 2011, que alterou a Lei número 8.742, de 1993, que dispõe sobre a organização da assistência social, redefinindo os objetivos da assistência social e organizando a gestão das ações na área de assistência social sob a forma de sistema descentralizado e participativo, denominados Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Conforme determina o SUAS, cabe a cada ente organizar e assistência de acordo com a sua competência, em consonância com a Constituição Federal e as normas gerais de forma a otimizar os recursos materiais e humanos, além de possibilitar a prestação de serviços, benefícios, programas e projetos de assistência social com melhor qualidade à população. Para assessorar os municípios na criação ou adequação da lei municipal, foi confeccionada e disponibilizada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, no ano de 2015, a cartilha de orientação aos municípios sobre regulamentação da política municipal de assistência social, onde apresenta uma proposta diminuta. Assim, o presente projeto de lei, baseado na cartilha fornecida pelo governo federal, tem como objetivo de adequar o sistema municipal instituído e contemplando no âmbito do município de Alumínio a forma de organização e gestão das ações na área da assistência social, atendendo o pacto de aprimoramento do SUAS, quanto à adequação e legislação do município, legalização do SUAS. Para tal, está proposta a revogação das leis municipais de criação do FEMAS 464, de 14 de junho de 1999, Lei Municipal 708, de 27 de novembro de 2002, que dá nova redação, Lei 464 de 99, Lei Municipal 1914, de 30 de maio de 2017, que dá nova redação à Lei 464 de 99, e do SEMAS 463, de 14 de junho de 1999, Lei Municipal 707, de 27 de novembro de 2002, que dá nova redação à Lei 463 de 99, Lei Municipal 816, de 24 de setembro de 2004, que dá nova redação, Lei 463 de 99, para as normativas que demandavam adequação, estejam contempladas e unificadas neste projeto de lei. Ainda nesse ensejo, sinalizamos no momento atual da pandemia do Covid-19, onde medidas provisórias e portarias têm sido elaboradas visando o fomento de ações e a realização de repasses estaduais no intuito de superar os agravos e contingências desencadeadas por ela, demandando comprovações municipais de suas regulamentações em conformidade com suas para viabilizar sua contemplação. Cabe destacar que o presente projeto de lei não apresenta impactos financeiros, porém, com a criação da lei municipal da política de assistência social, haverá necessidade de reestruturação da lei orçamentária do Departamento Municipal de Assistência Social, a fim de realocar o orçamento na nova configuração trazida pela lei, sendo que tais ações deverão ser planejadas na elaboração do PPA 2022 a 2025. Pelo exposto e dos justos objetivos a serem atingidos com a medida, solicitamos o apoio dessa nobre edilidade para apreciação e aprovação integral do projeto em regime de urgência. Ao ensejo, apresentamos a Vossas Excelências, extensivamente a seus pares, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Antônio Piacentini, Prefeito Municipal.
Projeto de Lei número 25/2020 dispõe sobre a política pública de assistência social do município de Alumínio e das outras providências. O prefeito municipal de Alumínio, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Capítulo 1º das definições e dos objetivos. Artigo 1º. Assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é política de seguridade social não contributiva que prevê dos mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública da sociedade para garantir o atendimento às necessidades básicas. Artigo 2º. A política de assistência social do município de Alumínio tem por objetivo a prestação social que visa a garantia à vida, a redução de danos e a prevenção de incidência de riscos, especialmente a proteção à família, maternidade, infância, adolescência, velhice, o amparo às crianças e adolescentes carentes. A vigilância socioassistencial, que visa analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidade, de ameaças, de vitimização e de danos. A defesa dos direitos, que visa garantir pleno acesso aos direitos, em conjunto às provisões socioassistenciais. Centralidade da família para a concepção de implantação de benefícios, serviços, programas, projetos, tendo como base o território. Parágrafo único. Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, visando universalizar a proteção social e atender às contingências sociais. Capítulo 2, os princípios e diretrizes. Artigo 3º, a política pública de assistência social rege-se pelos seguintes princípios: universalidade, todos têm direito à proteção socioassistencial, prestada a quem dela necessitar, com respeito à dignidade e autonomia do cidadão, sem discriminação de qualquer espécie ou comprovação vexatória da sua condição. Equidade, respeito e diversidade regional, cultural, socioeconômica, políticas territoriais, priorizando aqueles que estiverem em situação de vulnerabilidade e riscos pessoal e social. Respeito e dignidade do cidadão à sua autonomia e ao seu direito de benefícios e serviços de qualidade, bem como a convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade, divulgação ampla de benefícios, serviços, programas e projetos socioassistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo poder público e dos critérios de sua concessão. Seção 2 das diretrizes, artigo 4º, a organização da assistência social do município observará as seguintes diretrizes: primazia das responsabilidades do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera do governo, territorialização, fortalecimento da relação democrática entre o Estado e a sociedade civil, participação popular do controle social por meio de organização representativa na formulação das políticas, no controle das ações em todos os níveis. Capítulo 3º da gestão e organização da política municipal de assistência social, seção 1º, artigo 5º, a gestão das ações na área de assistência social é organizada sob a forma do sistema descentralizado e participativo, denominando Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, conforme estabelece a Lei Federal número 8.742, de 7 de dezembro de 1993, cujas normas gerais de coordenação são de competência da União. Parágrafo único. O SUAS é integrado pelos entes federativos, pelos respectivos Conselhos de Assistência Social, pela entidade de organização de assistência social, abrangida pela Lei número 8.742, de 1993. Da organização, artigo 8º, Sistema Único de Assistência Social no âmbito de município de Alumínio organiza-se pelos seguintes tipos de proteção: proteção social básica, conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio de aquisições e do desenvolvimento de potencialidade e do fortalecimento de vínculos familiares comunitários. Artigo 9º, a prestação social básica compõe-se principalmente dos seguintes serviços socioassistenciais nos termos da Tipificação Nacional do Serviço Social socioassistenciais, sem prejuízos de outros que vierem a ser instituídos: serviço de proteção e atendimento integral à família, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, serviço de proteção social básica no domicílio para as pessoas deficientes idosas. Parágrafo 1º, o PAIF deve ser ofertado exclusivamente ao Centro de Referência de Assistência Social, no CRAS,
Parágrafo 2º, os serviços de assistências de proteção sociais básicas poderão ser executados pelas equipes volantes. Artigo 10º, a proteção social especial ofertará principalmente os seguintes serviços socioassistenciais, nos termos da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, sem prejuízo de outros que vierem a ser instituídos. 1. Proteção social especial a média complexidade. 2. Proteção social especial a alta complexidade. Parágrafo único. O PAEF deve ser ofertado exclusivamente no Centro de Referência Especializado em Assistência Social, no CREAS. Artigo 11. As proteções sociais básicas e especial serão ofertadas pela rede socioassistencial de forma integrada diretamente pelos seus públicos e pelas entidades e organizações de assistência social vinculadas ao SUAS, respeitando as especificidades de cada serviço, programa ou projeto socioassistencial. Artigo 12. As unidades públicas estatais instituídas no âmbito do SUAS integram a estrutura administrativa do município de Alumínio que sejam 1. O CRAS, 2. O CREAS. Parágrafo único. As instalações das unidades públicas estatais devem ser compatíveis com os serviços neles ofertados, observadas as normas gerais. Artigo 13º. As proteções sociais básicas especiais serão ofertadas principalmente no Centro de Referência e Assistência Social, CRAS, e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, respectivamente pelas entidades e organizações de assistência social de forma complementar. Artigo 14º. A implantação das unidades do CREAS e CREAS deve observar as diretrizes 1. Territorialização, oferta capilarizada de serviços com áreas de abrangência definidas baseada na lógica da proximidade do cotidiano de vida dos cidadãos, respeitando as identidades dos territórios locais e considerando as questões relativas às dinâmicas sociais, distâncias percorridas e fluxo de transporte, com o intuito de potencializar o caráter preventivo, educativo e protetivo das ações em todo o município, mantendo simultaneamente a ênfase e a prioridade nos territórios de maior vulnerabilidade e risco social. Artigo 15º. As ofertas socioassistenciais nas unidades públicas pressupõem a constituição de equipe de referência de forma das resoluções número 269 de 13 de dezembro de 2006, número 17 de 20 de junho de 2011 e 9 de 25 de abril de 2014 do QNAS. Parágrafo único. O diagnóstico socioterritorial e dos dados da vigilância socioassistencial são fundamentais para a definição de forma de oferta de proteção social básica especial. Artigo 16º. SUAS afiança as seguintes seguranças observando as normas gerais. 1. Acolhida. 2. Renda. 3. Convívio de vivência familiar, comunitária e social. 4. Desenvolvimento e autonomia. 5. Apoio e auxílio. Artigo 17º. Compete ao município de Alumínio, por meio do Departamento Municipal de Desenvolvimento Social, destinando recursos financeiros para custeio dos benefícios eventuais de que trata o artigo 22 da Lei Federal, número 8.742 de 93, mediante os critérios estabelecidos pelos Conselhos Municipais de Assistência Social. Com financiar o aprimoramento da gestão de serviços, programas, projetos, benefícios eventuais de assistência social em âmbito local. Realizar a gestão local de benefícios e prestação continuada ao PBC, garantindo aos seus beneficiários e famílias o acesso aos serviços, programas e projetos de rede socioassistencial. Organizar e monitorar as redes de serviços de prestação social básica especial, articulando as ofertas. Elaborar e submeter ao Conselho Municipal de Assistência Social anualmente a proposta orçamentária dos recursos do Fundo Municipal de Assistência Social, o FEMAS. Elaborar e executar políticas de recursos humanos de acordo com o NOB, RH e SUAS. Elaborar o Plano Municipal de Assistência Social a partir da responsabilidade de seus respectivos estágios no aprimoramento da gestão do SUAS e na qualificação de seus serviços conforme patamares e diretrizes pactuadas nas instâncias e pactuação de negociação do SUAS. Elaborar, alimentar e manter atualizado ao censo SUAS. B. O Sistema Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social, o QNEAS, o conjunto de aplicativos
do Sistema de Informação do Sistema Único de Assistência Social, Rede SUAS. Garantir a elaboração da peça orçamentária que esteja de acordo com o plano plurianual, o plano de assistência social e dos compromissos assumidos nos pactos da aprimoramento do SUAS. Assumir as atribuições no que couber o processo de municipalização dos serviços de proteção social básica, prestar informações que subsidiem o acompanhamento estadual e federal da gestão municipal, zelar pela execução direta ou indireta dos recursos transferidos pela União e pelos Estados aos municípios, inclusive no que tange às prestações de conta, normatizar em âmbito local o financiamento integral dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social ofertados pelas entidades e organização vinculada aos SUAS, conforme parágrafo 3º do artigo 6º-B da Lei Federal número 8.742, de 1993, e suas regulamentações no âmbito federal. Encaminhar para apreciação do Conselho Municipal de Assistência Social os relatórios trimestrais e anuais de atividades de execução físico-financeira a título de prestação de contas. Instituir o planejamento contínuo e participativo no âmbito da política de assistência social. Artigo 18º, o Plano Municipal de Assistência Social é um instrumento de planejamento estratégico que contempla propostas para execução e monitoramento da política de assistência social no âmbito do município de Alumínio. Artigo 19º, fica instituído o Conselho Municipal de Assistência Social, o SEMAS do município de Alumínio, órgão superior de deliberação colegiada de caráter permanente de composição paritária entre o governo e a sociedade civil, vinculando o Departamento Municipal de Desenvolvimento Social, cujos membros nomeados pelo prefeito têm mandato de 2 anos, permitida única recondução por igual período. Representantes da sociedade civil, observando as resoluções do Conselho Nacional de Assistência Social, dentre representantes dos usuários e das organizações de usuários das entidades de organização de assistência social dos trabalhadores do setor, escolhidos em foro próprio sobre fiscalização do Ministério Público. Parágrafo 2º, considera-se para fins de representação no Conselho Municipal o segmento de usuários, aqueles vinculados aos serviços, programas, projetos e benefícios da política de assistência social, organizados sob diversas formas em grupos que têm como objetivo a luta por direitos de organizações de usuários, aquelas que tenham entre seus objetivos a defesa de garantir os direitos do indivíduo e dos grupos vinculados à política de assistência social. Os trabalhadores investidos de cargo de direção de chefia, seja no âmbito de gestão das unidades públicas, estatais ou de entidades e organizações de assistência social, não serão considerados representantes de trabalhos no âmbito do Conselho. Artigo 20º, o SEMAS reunir-se-á ordinariamente uma vez ao mês e extraordinariamente sempre que necessário. Suas reuniões devem ser abertas ao público com pautas e datas previamente divulgadas e funcionará de acordo com o regimento interno. Parágrafo único. O regimento interno definirá também o quórum mínimo para caráter deliberativo das reuniões do plenário para as questões de suplência e perda de mandato por faltas. Artigo 21º. A participação dos conselheiros do SEMAS é de interesse público e relevante no valor social e não será remunerada. Artigo 22º. O controle social de SUAS do município efetiva-se por intermédio do Conselho Municipal de Assistência Social, SEMAS, e das conferências municipais de assistência social, além de outros fóruns de discussão da sociedade civil. Artigo 23º, compete ao Conselho Municipal de Assistência Social elaborar e aprovar publicamente o seu registro interno, aprovar o Plano Municipal de Assistência Social apresentado pelos órgãos de assistência social, aprovar o plano de capacitação elaborado pelo órgão gestor, apreciar os dados de informações inseridos no Departamento Municipal de Desenvolvimento Social, unidades públicas e privadas de assistência social no Sistema Nacional de estaduais e de coleta de dados e informações sobre o Sistema Municipal de Assistência Social, deliberar sobre as prioridades e as metas desenvolvidas pelo SUAS no seu âmbito de competência. Departamento Municipal de Desenvolvimento Social, em consonância com a política pública municipal da assistência social, planejar e deliberar sobre a aplicação de recursos do IGD, PBF, do IGD SUAS, destinados às atividades de apoio técnico operacional ao SEMAS, aprovar o aceite da expansão dos serviços, programa de projetos
socioassistenciais, objetivo de cofinanciamento, orientar e fiscalizar o FEMAS. Divulgar no Diário Oficial Municipal ou em outro meio de comunicação todas as decisões de forma de resoluções, bem como as deliberações acerca de execução orçamentária financeira do FEMAS e os respectivos pareceres emitidos. Emitir resolução quando as suas deliberações registrarem atas de reuniões, instituir comissões e convidar especialistas sempre que se fizerem necessário. Artigo 24º, o SEMAS deverá planejar as suas ações de forma a garantir a consecução de suas atribuições e o exercício do controle social, primando pela efetividade e transparência das suas atividades. Parágrafo único. O planejamento das ações do Conselho deve orientar a construção do orçamento da gestão de assistência social para o apoio financeiro técnico do Conselho, as funções do Conselho. Artigo 25º. A Conferência Municipal de Assistência Social é instância máxima de debate, de formulação e de avaliação da política pública de assistência social e definição de diretrizes para o aprimoramento das suas, com a participação de representantes do governo e da sociedade civil. Artigo 26º. A Conferência Municipal de Assistência Social deve ser observar as seguintes diretrizes: divulgar ampla e prévia documento convocatório especificando objetivos, prazos responsáveis, fonte de recursos, comissão organizadora. Publicidade de seus resultados, determinação e modelo de acompanhamento de suas deliberações. Artigo 27º, a Conferência Municipal de Assistência Social será convocada ordinariamente a cada 4 anos pelo Conselho Municipal de Assistência Social e extraordinariamente a cada 2 anos, conforme deliberação da maioria dos membros do Conselho. Da participação dos usuários, artigo 28º, é condição fundamental para viabilizar o exercício do controle da rede social, garantir os direitos socioassistenciais e estimulo a participação e o protagonismo dos usuários do Conselho de Conferência Municipal de Assistência Social. Parágrafo único. Os usuários são sujeitos de direitos e públicos da política de assistência social, e os representantes das organizações e usuários são sujeitos coletivos expressos em diversas formas de participação. Artigo 29º, o estímulo à participação dos usuários pode se dar a partir de articulação com movimentos sociais e populares de apoio a organizações de diversos espaços, tais como fóruns de debates, audiências públicas, comissão de bairro, coletivo de usuários juntos a serviços, programas, projetos, benefícios socioassistenciais. Parágrafo único. São estratégias para garantir a presença de usuários, dentre outras, o planejamento do Conselho e do órgão gestor, ampla divulgação do processo nas entidades prestadoras de serviços, descentralização de controle social por meio de comissão regional ou locais. Artigo 30º, o município é representado nas comissões intergestores, bipartite, CIB e tripartite, CIT, instância de negociação e pactuação do aspecto operacional de gestão e organização do SUAS, respectivamente em âmbito estadual e nacional, pelo Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social. Parágrafo 1º, o CONGEMAS e COEGEMAS constituem entidades sem fins lucrativos que representam os órgãos municipais de assistência social declarados de utilidade pública e de relevante função social, onerando o município quanto à associação a fim de garantir os direitos dos associados. Artigo 31º, benefícios eventuais são provisões suplementares e provisórias prestadas aos indivíduos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública de forma prevista na Lei Federal 8.742 de 93. Artigo 32º, os benefícios eventuais integram organicamente as garantias do SUAS, devendo a sua prestação observar não subordinação e contribuição prévia e vinculações quaisquer contrapartidas, garantia de qualidade de prontidão, concessão dos benefícios, garantia de igualdade de condição de acesso às informações e aos benefícios eventuais. Artigo 33º, os benefícios eventuais podem ser prestados de forma de pecúnia, bens de consumo ou prestação de serviços. Artigo 34º, o público-alvo para acesso aos benefícios eventuais deverá ser identificado pelo município a partir de estudos de realidade social e diagnósticos elaborados com o uso de informações disponibilizadas pela vigilância socioassistencial, com visitas a orientar o planejamento da oferta. Artigo 35º, os beneficiários eventuais devem
ser prestados em virtudes de nascimento, morte, vulnerabilidade temporária, calamidade pública, observadas as contingências de risco, perdas e danos que estão sujeitos aos indivíduos e suas famílias. Artigo 36º. O beneficiário prestado em virtude do nascimento deverá ser concedido à genitora que comprove residir no município, a família de nascituro, caso a mãe esteja impossibilitada de requerer o benefício ou tenha falecido, a genitora ou família que esteja em trânsito do município e seja potencial usuária da assistência social. Artigo 37º. O benefício prestado em virtude de morte deverá ser concedido com o objetivo de reduzir a vulnerabilidade provocadas por meio da morte de membro da família, que tem por objetivo atender às necessidades urgentes das famílias para enfrentar vulnerabilidades advindas da morte de um dos seus provedores ou membros. Artigo 38º. O benefício prestado em virtude da vulnerabilidade temporária será destinado à família ou ao indivíduo visando minimizar situações de riscos, perdas e danos decorrentes de contingências sociais, deve-se integrar-se à oferta do serviço socioassistencial, buscando o fortalecimento dos vínculos familiares para inserção comunitária. Artigo 39º. A situação de vulnerabilidade temporária caracteriza-se pelo advento de riscos, perdas e danos à integridade pessoal, família, assim entendidos, riscos e ameaças e sérios padecimentos, danos graves sociais e ofensas, ausência de documentação necessária de mobilidade interurbana para garantir o acesso ao serviço de benefícios, perda circunstancial ocasionada por ruptura de vínculos familiares e comunitários, ausência ou limitação de autonomia, de capacidade e de condição de meios próprios da família para prover as necessidades alimentares de seus membros. Artigo 40º. Os benefícios eventuais prestados em virtude de desastres ou calamidade pública constituem-se provisão suplementar e provisória da assistência social para garantir meios necessários de sobrevivência à família e dos indivíduos com o objetivo de assegurar a dignidade e a reconstrução da autonomia familiar pessoal. Os programas de assistência social compreendem ações integradas e complementares com objetivo, tempo, a área de abrangência definidos para qualificar e incentivar e melhorar os benefícios de assistência social. Parágrafo 1º. Os programas serão definidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social, obedecidos às Lei Federal 8.742 de 1993 e às demais normas gerais do SUAS, com prioridades e inserção profissional social dos projetos de enfrentamento à pobreza. Os projetos de enfrentamento à pobreza compreendem a instituição de investimentos econômicos e sociais a grupos populares buscando subsidiar financeira e tecnicamente iniciativas que lhes garantam meios, capacidade de produtiva e gestão para melhoria nas condições gerais, subsistência, elevação do padrão de qualidade de vida, a observação do meio ambiente, a sua organização social. Constituem critérios para a inscrição das entidades e organizações de assistência social, bem como dos serviços programados dos projetos de benefícios assistenciais, executar ações de caráter contínuo, permanente e planejado, garantir a gratuidade e a universalidade em todos os serviços, programas, projetos e benefícios sócios assistenciais. Garantir a existência de processos de participativos dos usuários na busca de cumprimento da efetividade na execução de seus serviços, programas, objetos e benefícios socioassistenciais. Do financiamento da política municipal de assistência social. O financiamento da política municipal de assistência social é previsto e executado através dos instrumentos de planejamento orçamentário municipal que se desdobram no plano plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. Parágrafo único. O orçamento da assistência social deverá ser inserido na Lei Orçamentária Anual, devendo os recursos alocados do Fundo Municipal de Assistência Social serem voltados à operacionalização, prestação, aprimoramento, viabilização dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. Fica criado o Fundo Municipal de Assistência Social, FEMAS, Fundo Público de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil, com o objetivo de proporcionar recursos para cofinanciar a gestão, serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.
O FIMAS será gerido pelo Departamento Municipal de Desenvolvimento Social, sob orientação e fiscalização do Conselho Municipal de Assistência Social. Parágrafo único. O orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social, FEMAS, integrará o orçamento do Departamento Municipal de Desenvolvimento Social. Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para prestação de serviços de assistência social, desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações da assistência social, pagamento dos benefícios eventuais conforme disposto no inciso 1º do artigo 15º da Lei Federal número de 8.742 de 1993. O repasse de recursos para as entidades e organizações da assistência social devidamente inscritas no SEMAS será efetivamente por intermédio do FEMAS, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social, observando o disposto nesta lei. Artigo 58º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 59º, revoga-se a Lei Municipal 464, de 14 de junho de 99, que dispõe sobre a criação do FEMAS, Lei Municipal 708, de 27 de novembro de 2002, que dá nova redação à Lei 464 de 99, Lei Municipal 1914, de 30 de maio de 2017, que dá nova redação à Lei 464 de 99, Lei Municipal 463, de 14 de junho de 99, que dispõe sobre a criação do SEMAS, a Lei Municipal 707, de 27 de novembro de 2002, que dá nova redação à Lei 463 de 99, Lei Municipal 816, de 24 de setembro de 2004, que dá nova redação da Lei 463 de 99 e disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Alumínio, 30 de junho de 2020, Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Coloco em discussão o projeto de lei 25/2020 em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Enivaldo, aprovo. Geraldo Atleta. Aprovo. Bengala. Aprovo. Dr. Alexandre Amaral. Beto. Renatinho Watanabe. Edmo Bofetti. Aprovo. Projeto de lei 25/2020 segue aprovado por 7 votos. Discussão única do projeto de lei 26/2020, que institui a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, residente no município de Alumínio, da Altas Providências. Solicito ao secretário vereador Enivaldo que faça a leitura do projeto de lei. Mensagem número 26/2020, excelentíssimo senhor presidente. Temos a honra de encaminhar a essa Casa de Leis o incluso projeto de lei número 26/2020, que institui a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, o CIPTEA, residente no município de Alumínio e da Outras Providências. Em 8 de janeiro do presente ano, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei número 13.977 de 2020, denominada Lei Romeu Mion, que institui a carteira de identificação da pessoa com transtorno de espectro autista, o CIPTEA, de expedição gratuita. A carteira visa conferir a identificação da pessoa diagnosticada com transtorno do espectro autista e assegurar que todas as pessoas que possuem esse transtorno têm os seus direitos garantidos, favorecendo os atendimentos, diminuindo a burocracia, bem como o acesso às instituições administrativas públicas e privadas, evitando o constrangimento e a demora no atendimento, além do desgaste psicológico. Neste intuito, o principal objetivo do CIPTEA é facilitar a identificação das pessoas autistas para que tenham assegurados os seus direitos, inclusive atendimento preferencial, haja vista que o autismo não é fácil ser identificado por quem não tenha um contato direto, pois é comum que restaurantes, shoppings e cinemas, por exemplo, não reconheçam a condição de pessoas com transtorno de espectro autista, e a carteira de identificação irá facilitar o atendimento a eles. O transtorno de espectro autista é uma disfunção neurológica cujos sintomas englobam diferentes características, como a dificuldade de comunicação por deficiência no domínio da língua, a dificuldade de formar o raciocínio lógico, a dificuldade de socialização, além de prejuízos a respeito do desenvolvimento do comportamento restritivos e repetitivos, que dificilmente é observada de forma visual.
De acordo com a lei, a carteira deverá ser expedida pelos órgãos responsáveis pela execução da política de proteção dos direitos da pessoa com transtorno de espectro autista dos municípios, mediante requerimento, acompanhado de relatórios médicos, com indicação de código da Classificação Estatística Internacional de Doenças de Problemas Relacionados à Saúde, o CID. O município de Alumínio já dispõe de estrutura compatível para a emissão do CIPTEA, podendo regulamentar de forma o serviço à população que dela necessita. A emissão do CIPTEA contribuirá para a identificação da comunidade autista no município, formando um banco de dados a ser utilizado para estudo e criação de programas e ou serviços de atendimento a este público. Anexo o modelo da carteira de identificação de pessoa com transtorno de espectro autista no município de Alumínio. Pelo exposto e dos justos objetivos a serem atingidos com a medida, solicitamos o apoio dessa nobre edilidade para a apreciação e aprovação do presente projeto em regime de urgência. Ao ensejo, apresentamos a Vossa Excelência, extensivamente a seus pares, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Antônio Piacentini, prefeito municipal. Coloco em discussão o projeto de lei. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Eu solicito ao secretário vereador Enivaldo que faça a votação nominal do projeto. Professora Mary Barbosa. Aprovo. Enivaldo aprova. Geraldo Atleta. Aprovo. Bengala. Aprovo. Dr. Alexandre Amaral. Beto. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edmo Bofete. Aprovo. Projeto de lei 26/2020 segue aprovado por 7 votos. Nada mais havendo tratar na presente sessão, dou a mesma por encerrada, desejando a todos boa noite.